CPA, estratégia que pode mudar o seu jogo. Neste conteúdo você vai aprender o que é, como configurar, vou te mostrar dentro de uma conta, dentro de uma campanha, todas as configurações iniciais, as mais importantes, e sim, eu já te adianto, é uma estratégia muito poderosa, que muitos iniciantes vêm conseguindo destravar com muito mais facilidade. É claro que tem suas vantagens e desvantagens, eu vou pontuar, vou recomendar aqui as possíveis configurações para que você entenda o momento certo de você configurar esse tipo de estratégia. E é claro que vem ajudando muitos anunciantes a escalar mais os resultados, ou seja, vender quase ali todos os dias, assim como eu, que venho escalando mais os meus resultados com a estratégia em CPA. Se você curtiu este vídeo, deixa o teu like agora ou no final deste vídeo, assista este vídeo por completo, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você, principalmente para você que está iniciando e quer testar esse tipo de estratégia. Comenta se ficar com alguma dúvida, que eu respondo a todos, e todos os links que eu mencionar ao longo deste conteúdo, ou se eu não recomendar também, fica as minhas recomendações de tudo aquilo que eu falo aqui nos meus conteúdos para ajudar principalmente você, iniciante. Os links vão estar aqui abaixo. Então, bora pro conteúdo. Vamos então aqui primeiro passando o que é a estratégia de lance em CPA, quando configurar, pode usar CPA sem conversão na conta, isso aqui é uma dúvida muito comum que eu recebo, como configurar na prática, é importante também as minhas recomendações. Primeiro, o que é o CPA? É o custo por aquisição, ou seja, nada mais que o quanto que você está disposto a pagar por cada conversão. É uma estratégia de lance automatizado que você define o valor máximo que você está disposto a pagar por conversão. O Google ajusta os lances automaticamente para tentar obter o maior número possível de conversões dentro deste custo. Ou seja, é uma configuração que você vai dar total liberdade para a ferramenta entregar o teu anúncio para um público possível comprador, ou seja, um público muito qualificado. Então, quando configurar esse tipo de estratégia? Quando a sua campanha já tem um certo histórico de venda. Mas, Amanda, eu não tenho histórico de vendas. É um produto que eu nunca testei, ou seja, é um produto que eu nunca vendi. Eu posso aplicar uma estratégia como essa? Você pode, só que tem um porém. Se você tem uma conta nova, que você nunca testou este produto, ou seja, nunca vendeu, como é que a ferramenta vai conseguir identificar, lembrando que aqui o Google ajusta os lances automaticamente, se ele não sabe quem é o seu público comprador? Se você nunca recebeu cliques, impressões nessa campanha, então é muito mais difícil você conseguir vender com uma estratégia. Agora, você pode testar? Claro que sim. Conheço alguns que já conseguiram vender aplicando uma estratégia como essa, sem ter histórico de conversão, sem nunca ter vendido. Nos meus testes, eu nunca consegui. Muito pelo contrário, o que pode acontecer é, se caso você aplicar uma estratégia em CPA sem conversão na conta, ou seja, sem histórico, pode ser que ela fique travada, cliques sem vendas, ou até mesmo não receber clique nenhum, ou seja, ficar literalmente travada. Amanda, já estou com uma estratégia como essa, rodando mais de um mês, e ela ali tá na estaca zero. É exatamente por isso. Você até pode receber cliques, que aí vão ser cliques que você vai estar pagando, e aí se você não souber configurar a tua campanha para uma estratégia como essa, às vezes você coloca um valor de orçamento muito alto, um valor de CPA altíssimo, que às vezes vai até sair venda, só que zero lucro. Às vezes você vai estar pagando mais para vender, então você tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Como não há conversão na conta, o Google não sabe quem é o público comprador. Pode vender, como não. Nesse caso, você precisa testar. Assim como eu, quando eu conheci esse tipo de estratégia, o que eu fiz foi, eu quero testar, eu quero ver como que a minha campanha vai performar. Então, o que eu fiz? Eu criei uma campanha ali do zero e, é claro, né, ela ficou travada porque eu não tinha nenhum histórico de vendas. A minha recomendação aqui é, eu recomendo para produtos com alto volume de busca. Por quê? Produtos com grande demanda ajuda muito mais, principalmente se for uma campanha que não tem um histórico de conversão, ou seja, uma campanha que você não tem um pixel inteligente, porque você não tem, falando até no mercado na gringa, é muito importante a gente ter uma ferramenta de marcação de conversão, porque a gente sabe que as plataformas de afiliado na gringa, elas não têm uma comunicação com o Google Ads, então quando a gente realiza uma venda, a gente não consegue ver nas métricas da nossa campanha da onde veio a conversão, ou seja, de qual palavra-chave, de qual país
país. E é muito importante para quem anuncia, principalmente na gringa, porque aqui no mercado brasileiro, a gente sabe que as plataformas de afiliados têm sim essa comunicação. A gente faz a instalação da tag de conversão do pixel, fez uma venda, o Google faz a marcação de conversão. Então a gente consegue, primeiro, tornar o nosso pixel inteligente e saber exatamente da onde veio a venda para a gente conseguir segmentar melhor ainda a nossa campanha. Então você que anuncia na gringa, quer aplicar uma estratégia em CPA, tem esse tipo de ferramenta. E com um produto de alto volume de busca, porque você tem mais tração, mais dados, ou seja, o Google consegue mostrar mais o teu anúncio para um público muito maior, tá certo? Já tem uma campanha que está performando, vamos falar aí de maximizar. Você tem um produto que você acha que, pô, eu quero testar em CPA. O que eu recomendo? Se esta campanha, que por exemplo, se ela estiver com outro tipo de estratégia de lance, vamos falar em maximizar clique e quer testar CPA, duplica a campanha para você não estragar a campanha que já está performando. Não pega esta campanha, vai lá na configuração e troca essa estratégia de lance para CPA. Porque o que pode acontecer? Ela pode ficar travada, ou seja, você pode estragar uma campanha que já está performando. E quando eu falo performando, eu não estou falando de vendas, eu estou falando de você ter impressões, cliques, ter dados, ou seja, uma campanha que está rodando ali legal, que muito provavelmente pode sair uma venda e você configurar com uma estratégia de CPA. Então duplica a campanha para você não estragar aquilo que já está performando. Então vou abrir aqui dentro de uma campanha que eu tenho, um produto que inclusive ele está pausado, então não leve, apesar que não está nem mostrando, nem sei qual que é este produto aqui, eu só abri uma campanha para vocês verem aqui, tá? Então a configuração desta campanha, se eu não me engano, ela está em maximizar cliques ou em CPC. Vamos olhar aqui, uma vez que, se você não tiver uma campanha, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em criar, vai fazer as configurações, mas eu já vou te mostrar como a campanha, vamos falar que você tem uma campanha rodando. Minha recomendação, a campanha está performando legal, por mais que não tenha vendas, você clica aqui, duplica ela, então seleciona a campanha, editar, copia, depois você vem e você cola. Ou seja, o que você vai fazer aqui? Você vai duplicar esta campanha para deixar esta campanha rodando com uma outra estratégia de lance e a outra que você vai colar aqui, você configura para a estratégia em CPA para você não estragar aquilo que já está funcionando. Então, vamos falar que esta campanha ela está ativa e agora eu quero trocar esta campanha. Ou eu dupliquei ela, então eu venho aqui na engrenagem. Aqui nas configurações, o que eu vou fazer? Olha só, lances está em CPC manual. Então eu vou clicar aqui. Vamos trocar essa estratégia em CPC manual para a estratégia em CPA. Vamos clicar aqui em CPC manual. Vamos clicar em maximizar conversões, que é o CPA. Vamos clicar aqui. Vamos definir um custo por ação desejado, muito importante. Qual que é o valor? Inclusive, se você passar o mouse aqui, ele fala a estratégia CPA desejado. Define os lances para gerar o maior número possível de conversões sem exceder o custo por ação, CPA. Por isso que a gente coloca um valor para sinalizar para a ferramenta, muito importante. O que eu sugiro você não queira socar dinheiro aqui achando que quanto maior você colocar, mais você vai vender. Tome muito cuidado. Valor de CPA é o quanto que você está disposto a pagar por cada conversão. Então, se eu colocar aqui R$800, eu posso sim pagar num clique R$800. Então, tome muito cuidado, principalmente, como eu falei, uma estratégia mais interessante para um produto de alto volume, tome cuidado, porque sim, você pode pagar muito caro. O que eu gosto sempre de começar ali, R$400. É claro que aqui no orçamento, eu vou salvar. Agora, quanto que colocar aqui no orçamento? É claro que aqui tá 180 porque estava numa configuração de CPC. Eu gosto de colocar sempre acima do valor do CPA. Então, se eu coloquei um valor de CPA 400, sempre colocar 2 vezes, 3 vezes mais é interessante. Por quê? Porque você está falando para a ferramenta. Olha, eu tenho um valor de orçamento total para esta campanha acima do quanto que eu estou disposto a pagar por conversão. Então, aqui no orçamento, se eu coloquei um CPA de 400, eu posso colocar um orçamento de 600. Então quer dizer que eu posso gastar 600? Eu não vou confirmar aqui, que eu tenho que confirmar no meu celular. Como essa campanha tá pausada, eu não vou fazer isso, não vou fazer a verificação aqui da conta, tá? Então, aqui é só uma simulação. Quer dizer que eu vou pagar R$600 por dia? Não necessariamente, muito
pelo contrário. Se for uma estratégia que você está aplicando agora e você não tem histórico de venda, muito provavelmente ela nem vai rodar nos primeiros dias. Vai demorar para ela começar então a ter tração, dados suficientes. Às vezes nem rodar ela vai. E aí o que você pode fazer? Ou você pode voltar para a estratégia que você estava e maximizar para você ter mais dados, cliques e depois você trocar para uma estratégia como essa, ou você pode até aumentar depois de alguns dias que você observou que ela está completamente travada, aumentar o orçamento. Eu não recomendo colocar um orçamento de 100, um CPA de R$50, porque certamente a tua campanha vai ficar travada. Lembre-se que CPA, a gente sempre trabalha com valores um pouco maior do que um maximizar cliques. Inclusive, aqui é uma estratégia que a gente configura palavra-chave ampla. A gente não configura palavra-chave com correspondência de frase exata. Então, aqui, você não vai usar uma correspondência falando de um produto aqui, Glucose, que é um produto na gringa. Você não vai usar esse tipo de correspondência. O que você vai fazer? Você vai dar total liberdade, e foi o que eu falei no início deste vídeo, total liberdade para a ferramenta entregar o teu anúncio para um público comprador. Por isso que é interessante você ter histórico de vendas. Quanto mais conversões na conta, maior a chance de você conseguir vender com esse tipo de estratégia. Por quê? Porque você já tem um pixel aquecido, um pixel inteligente. Por isso que eu falo muito aqui, importante, tem uma ferramenta de marcação de conversão na conta. Sem marcação de conversão na conta, o Google não sabe quem são os compradores. Sendo assim, ele não tem dados para entregar para um público qualificado de acordo com o histórico da conta, tá certo? Mas dá para testar? Dá sim, foi aquilo que eu falei, só que pode ser que a sua campanha ela fique travada. Então, aqui nas configurações, uma vez que eu fiz esses ajustes, como a minha campanha tá pausada, eu não consigo, mas eu vou salvar aqui. Aqui embaixo, pode perceber, palavra-chave de correspondência ampla está desativado. Se eu selecionar para ativado, vamos salvar, vou ativar, vamos clicar aqui em palavra-chave de pesquisa. Como eu selecionei ali palavra-chave ampla, automaticamente ele tirou as correspondências que estavam aqui e tornou a palavra-chave em correspondência ampla. Ela estava exatamente assim. Inclusive, este é o produto que eu estava anunciando, estava assim, ó, com correspondência que agora eu não consigo alterar, porque eu alterei lá nas configurações. Então, o que você vai fazer aqui? Ah, eu vou configurar a palavra-chave, o nome do produto. Então, o que você vai fazer? Eu vou pausar essa palavra-chave. Você vai configurar a palavra-chave no teu anúncio e aqui você vai deixar ela completamente aberta, porque você vai dar total liberdade para a ferramenta entregar este anúncio, tá? Então, aqui a gente não segmenta praticamente nada, a gente deixa bem aberto. Inclusive, aqui em campanha, falando no mercado na gringa, é muito importante e a minha recomendação, inclusive é uma das coisas que eu aprendi, que é o que eu não fazia, para você que vai aplicar uma estratégia em CPA, aqui em redes, que é a rede de pesquisa do Google, eu recomendo você deixar selecionado a rede de pesquisa também, para que os seus anúncios sejam exibidos ali no YouTube, ou seja, aqui você tem uma demanda muito maior. Tira a seleção, caso esteja selecionado aqui, e deixa apenas na rede de pesquisa. Lembrando que em locais, muito importante aqui, e opções de locais, aqui eu sempre deixo presença de pessoas que estão nos locais incluídos ou que frequentam a área. Só que para uma estratégia de CPA, como a gente dá mais liberdade para a ferramenta, eu deixo selecionado presença ou interesse, ou seja, pessoas que estão nos locais incluídos, que frequentam as áreas ou que demonstram interesse nelas recomendado. E estratégia de CPA, eu deixo selecionada esta opção, e outras estratégias como maximizar cliques, CPC, eu seleciono a presença de pessoas que estão no locais. Porque eu que anuncio na gringa, eu quero que o meu anúncio apenas seja mostrado lá fora e não para quem pesquisar aqui no Brasil. Por isso que eu seleciono esta segunda opção. Então, você que já anuncia lá fora, sempre selecione esta opção para outros tipos de estratégia. CPA, eu deixo selecionado essa primeira opção, tá certo? Mas, se você aplica outra estratégia, minha recomendação é você deixar marcado essa seleção, porque se você está anunciando lá fora, você não quer que as pessoas que pesquisam aqui no Brasil encontrem os seus anúncios, principalmente falando de afiliados, né? Que às vezes estão fazendo uma busca ali no Google e encontra, sendo que inclusive é um produto que nem é vendido aqui no Brasil. Então, tome muito cuidado em relação a essas opções quando você for configurar a sua campanha. E aqui, de resto, você vai deixar exatamente igual. Lembrando que o orçamento
orçamento é um orçamento que eu não salvei aqui, então no caso eu deixaria 600. Lembrando, tome cuidado, não vai querer colocar valores muito altos. Se você está com pouco receio do quanto que você pode gastar ali, sim, porque aqui os valores podem ser tanto menores, às vezes você vai pagar aqui, falando de um produto na gringa, que num CPC em média a gente paga entre 10, 15, 20 reais, isso depende do volume de busca do produto. Aqui você pode pagar centavos, como 5, 10 reais num clique, como eu já paguei 100, 150 em apenas um único clique, ou seja, 150 reais num valor de CPC. Só que sim, como eu já tenho inteligência na conta, foi um único clique para sair uma venda, ou seja, eu paguei 150 reais no CPC, só que como eu já tenho um histórico de conversão, um pixel inteligente, uma estratégia em CPA, automaticamente ele já entregou o meu anúncio para quem já queria comprar. Então, num clique de 150, eu recebi 600 reais. Aí eu te pergunto, não vale a pena? É claro que no início a gente fica um pouco receoso. Ah, mas e se eu receber um clique e não conseguir vender na primeira? Isso acontece, obviamente. Às vezes eu pago mais para não conseguir vender. Só que, por isso que eu falo que quanto mais histórico de conversão você tiver na conta, mais inteligente vai ficar uma estratégia como essa. Então é por isso que você tem que tomar muito cuidado. Quer testar no início? Então coloque um valor um pouquinho menor. Comece com 350 ou 250. Menos do que isso eu não sugiro, porque você vai ver sim a sua campanha muito provavelmente travada. Se estiver travada por alguns dias, aí você vem aqui, aumenta o valor de CPA. Eu sempre trabalho 2 vezes mais o valor de CPA aqui no orçamento. Eu espero que você tenha curtido este conteúdo, um conteúdo breve, prático, mas são as informações que você precisa saber de antemão para você que estava na dúvida sobre como configurar uma estratégia como essa. Inclusive, é o que eu aplico sempre para estratégia em CPA, em contas minhas, em contas que eu falo que esse tipo de estratégia foi que eu comecei então a destravar com muito mais facilidade. É claro que sempre recomendo, comece com uma estratégia, maximizar cliques primeiro, para que você tenha dados, para que você comece então a destravar, tenha impressões, cliques, e se tiver conversões, melhor ainda, para que depois você vá para uma estratégia em CPA. Estratégia em CPA vai funcionar muito bem uma vez que você já tem histórico de conversão na conta. Só tome muito cuidado. Quer testar uma estratégia sem ter o histórico de conversão? Tá tudo bem, só que fique de olho sempre na sua campanha. Cuidado com os valores que você for colocar, mas sim, já te adianto que são valores um pouco maior caso você não tenha histórico de conversão. Lembrando, usar uma ferramenta de conversão, eu recomendo a Smart Click, que é a ferramenta que eu utilizo. Vou compartilhar o link aqui abaixo com o meu cupom de desconto, caso você queira, e também os links do meu treinamento gratuito de Google Ads, o meu grupo exclusivo lá no Telegram também de Google Ads, onde a gente faz esse trabalho de network, e meu Instagram, onde eu estou sempre compartilhando os meus resultados e me interagindo com todos que acompanham meu trabalho. Eu espero que você tenha curtido este vídeo, então seu like, se inscreva, comenta e até o próximo vídeo.